Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel e sejam bem-vindos à nova temporada aqui do Interes Podcast. Nós temos aqui o objetivo de trazer conteúdos relevantes sobre vida cristã, vida ministerial, tudo aquilo que vai capacitar a sua vida, o seu chamado. Eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ser muito edificante para você. Então, bora para o episódio. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas se esse conteúdo fizer sentido para você, beleza? Bora para o episódio. Você entendeu errado comunhão. Isso mesmo, hoje o nosso tema aqui do nosso Interes Podcast é sobre a palavra comunhão. Eu tenho certeza que se você é cristão, provavelmente você já ouviu essa palavra de algum irmão da sua igreja, de algum líder, algum pastor, enfim, alguém na internet você já ouviu sobre a necessidade, de nós cristãos termos uma vida de comunhão com a igreja, com os nossos irmãos. E muitas vezes essa palavra comunhão, ela tem uma ideia de relacionamento, de se reunir, de se juntar por algum propósito, Mas nesse episódio eu quero trazer algo mais profundo, eu quero complementar a respeito do significado dessa palavra e a importância, porque muitas vezes nós temos uma ideia distorcida ou incompleta a respeito do que significa essa palavra comunhão. Se nós começarmos a olhar para a Bíblia, para aquilo que Jesus nos ensinou, para a vida da igreja, nós percebemos que a comunhão era algo central na vida da igreja. Então, quando nós lemos Atos, capítulo 2, eu estou aqui com a minha Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 42, fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí, continuando aqui lá para o versículo 46, 47, fala assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, quando nós olhamos já para a vida da igreja primitiva, aquilo que Jesus ordenou que eles fizessem, nós vemos que eles estavam constantemente reunidos, Eles estavam no templo, ou seja, na igreja, eles estavam louvando o Senhor, aprendendo da palavra, mas eles também estavam nas suas casas, tendo a vida comum, A vida na vida, a gente usa muito essa expressão para trazer essa ideia daquilo que é comum, aquilo que é cotidiano, Então os discípulos, eles tinham tudo em comum, eles viviam na igreja e eles viviam na casa um dos outros. Mas eu quero que você preste muita atenção, isso que eu vou falar aqui para você, aqui no nosso episódio, para você guardar isso no seu coração. Muitas vezes nós entendemos que a palavra comunhão, ela tem a ver com aquele momento de nós fazermos aquele churrasco, de ir na casa do nosso irmão, ou aquele tempo pós-culto. E eu acredito nisso, acredito que nós precisamos ter essa vida comum com a igreja, com os nossos irmãos, não somente ter uma vida presa às quatro paredes da igreja, mas uma vida além das quatro paredes da igreja, com o propósito de nós nos unirmos, nos conhecermos, aprendermos um dos outros. Mas preste muita atenção, se nós tivermos a ideia que comunhão é somente nos reunir, talvez nós vamos perder um pouco do propósito que essa palavra fala. Comunhão, nós entendemos que é algo comum, uma união em torno da mesma coisa. Então, quando os discípulos, os apóstolos, eles se juntavam, não era apenas para comer algo gostoso, não era apenas para conhecer uns aos outros, mas eles tinham um propósito. Entenda isso. A comunhão, ela tem um propósito. E quando nós vemos que eles estavam reunidos na casa e nos templos, o propósito deles, em primeiro lugar, era adorar a Deus. A primeira coisa que eles faziam era louvores ao Senhor, gratidão ao Senhor, orações ao Senhor. Então, em primeiro lugar, eles tinham essa vida vertical ao Senhor. Então, todos estavam reunidos buscando
uma mesma coisa, né? Uma mesma pessoa, a presença do Espírito Santo. Então preste muita atenção. Se os nossos momentos de reunião não estão centralizados na pessoa de Cristo, na pessoa de Deus, na pessoa do Espírito Santo, então nós não estamos vivendo a verdadeira comunhão. Porque nós vemos que, em primeiro lugar, eles se reuniam para falar sobre Jesus. Então, em primeiro lugar, era essa adoração. E o segundo princípio que nós vemos dessa comunhão, o segundo propósito, era para eles se fortalecerem uns aos outros, esse fortalecimento mútuo. Então eles não faziam somente a comunhão como algo de diversão ou entretenimento, não. Eles tinham um propósito, eles eram intencionais, eles se uniam para buscar a presença de Deus e para se fortalecer. Então eles compartilhavam da palavra, eles falavam aquilo que eles ouviam do Espírito Santo, eles falavam dos desafios da nova igreja. Então preste muita atenção. Se quando nós nos reunimos, nós nem citamos o nome de Cristo, então nós não temos comunhão, nós temos reunião. Gente, preste muita atenção. Reunião é um termo empresarial, onde nós nos juntamos ali para resolver alguma situação, para alinhar alguma coisa, para trazer algum direcionamento. Então uma reunião tem esse propósito de juntar as pessoas em um lugar físico para falar, para decidir, para orientar a respeito de uma coisa. Mas a comunhão não tem a ver somente com um lugar físico, mas tem a ver com coração. Preste muita atenção, tem muitas pessoas que podem até se reunir para orar, mas se o coração delas não estiver alinhado com Jesus e com o coração dos irmãos, então corremos o risco de não ter comunhão. Me mostra um exemplo disso, Dani. Vamos lá. Quando nós vemos o apóstolo Paulo ensinando a respeito da verdadeira Santa Ceia, ele fala assim, olha, as suas reuniões, o seu culto, os seus ajuntamentos, eles causam mais mal do que bem, porque eles não estavam discernindo o corpo, eles não estavam com o propósito de fortalecer uns aos outros, de lembrar a respeito daquilo que Jesus ensinou, eles estavam indo pensando somente neles. Então, guarda isso no seu coração. Não é porque as pessoas estão juntas no mesmo lugar que elas estão unidas no Espírito. Então a verdadeira comunhão, ela nasce de um lugar onde a presença de Deus promove essa unidade. Gente, devemos fazer tudo o possível para que nós estejamos reunidos no mesmo lugar buscando a presença de Deus. Mas se o Espírito Santo não gerar unidade no nosso coração e nós não permitirmos que o Espírito Santo gere essa unidade no nosso coração, corremos o risco de irmos para uma reunião e voltarmos da mesma maneira. Então quero que você entenda isso. A verdadeira comunhão, ela transforma nossas vidas. Ela transforma a nossa vida em quê? Ela nos faz ser cada dia mais semelhantes a Cristo. Então as nossas reuniões, as nossas uniões, a nossa comunhão deve gerar Cristo em nós. Olha, gente, preste muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Isso aqui é muito sério. Muitas pessoas acham que o problema da igreja é a falta de comunhão. Não é verdade? Eu acho que provavelmente você já ouviu isso, ou alguém já falou isso para você. Olha, a igreja está passando por tal situação, porque os irmãos não estão unidos, ou a igreja está enfrentando crise porque está faltando mais as pessoas estarem juntas, né, em amor. Acredito que isso seja verdade? Acredito, mas não é a totalidade da verdade. Porque preste muita atenção. A solução para a igreja não é termos uma vida de comunhão onde nós estamos forçando uma comunhão que não foi gerada por Cristo. Não, o verdadeiro problema, a verdadeira necessidade da igreja é o Evangelho. O Evangelho é a necessidade da igreja, porque o Evangelho em si só é comunhão. Quantos lembram da oração de Jesus em João 17? Ele fala que a verdadeira vida é conhecer o único Deus verdadeiro. E Jesus fala, olha, eu oro para que vocês, ou seja, que os discípulos, a igreja, sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Então o que Jesus está falando? O que Jesus está nos ensinando através dessa oração? Que em primeiro lugar,
A comunhão, o amor pelos irmãos, nasce de um lugar onde nós buscamos primeiramente a Deus. Gente, preste muita atenção nessa frase que eu vou falar. Pessoas que amam a Deus em primeiro lugar vão ter mais facilidade de amar o próximo. Se você quer compreender um pouco mais disso, leia a carta de 1 João. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Muitas vezes nós estamos com dificuldade de ter comunhão com nossos irmãos porque, em primeiro lugar, temos dificuldade de ter comunhão com Deus. E se nós não cultivarmos o relacionamento com Deus, onde flui o verdadeiro amor para o nosso coração, como vamos amar os nossos irmãos? Então preste muita atenção nisso. O que nós precisamos é, em primeiro lugar, do Evangelho. E o Evangelho é uma mensagem de reconciliação, de comunhão com Deus, para que desse lugar nós venhamos desenvolver a verdadeira comunhão. Gente, preste muita atenção. Muitas pessoas falam sobre avivamento, certo? Falam assim, olha, nós precisamos de unidade para que haja avivamento. Concordo nisso, porque a palavra fala que em Atos 1,14 eles estavam reunidos no mesmo lugar, buscando em oração a presença de Deus. Mas eu quero que você entenda uma coisa: se nós não permitirmos, em primeiro lugar, que o Espírito Santo gere esse entendimento, que precisamos dos nossos irmãos, que precisamos da igreja local, talvez nós vamos trabalhar com as nossas próprias forças. Então, precisamos entender que talvez nem sempre vamos ter unidade para gerar avivamento, mas que o avivamento, a presença de Deus, o derramar do Espírito, vai gerar unidade em nossos corações. Então, o que eu queria trazer nesse episódio aqui para nós pensarmos e refletirmos é que a verdadeira comunhão não é somente estar junto, batendo papo, conversando, conhecendo a vida da outra pessoa. Isso é muito importante, precisamos disso, mas essa não é a verdadeira ou a completa comunhão. Porque o apóstolo João fala que a verdadeira comunhão, a fonte de prazer, vem da comunhão primeiramente com Deus, que depois vai para os nossos irmãos. Então, se nós nos reunirmos, fazermos churrasco e estamos na casa dos nossos irmãos, e o nome de Jesus não é citado, então nós não estamos tendo comunhão com a presença de Deus, somente estamos no mesmo lugar. Você está entendendo? Então, o que é essa verdadeira comunhão? É ir ao culto. É você fazer uma chamada de discipulado, é você ir na casa do seu irmão, vamos orar, vamos aprender da palavra, é você chegar no seu irmão e falar assim, nossa, o que Deus tem falado com você? É você chegar no seu irmão, vem aqui em casa, vamos ter um tempo de qualidade, vamos falar sobre Jesus. Então, o que eu quero desafiar você e me desafiar é que a cada dia, nas nossas conversas, nas nossas reuniões, nos nossos ajuntamentos, o nome de Cristo, o Evangelho seja centralizado, porque o Evangelho em si só já é uma mensagem de comunhão. Galera, eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você, que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração e tenha gerado uma transformação no seu interior, porque eu tenho certeza que o amor de Deus está em você e o Senhor vai a cada dia mais te fortalecer, te equipar e te impulsionar para que você seja um agente de transformação na sua igreja e venha buscar a verdadeira comunhão, que nasce do Evangelho, nasce da Palavra de Deus, nasce do Espírito Santo e ele é compartilhado com as pessoas. Galera, se esse episódio foi uma bênção para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós teremos episódios semanais aqui, tanto formato de vídeo e formato em áudio, no YouTube e no Spotify. Então, se você é novo por aqui, foi um prazer ter você aqui comigo. Então, toda semana teremos conteúdo aqui. Então, deixe seu like, compartilhe com uma pessoa. E galera, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.